Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda, estou gravando mais um vídeo. Esse aqui é sobre os perfis comportamentais. Esse aqui é o terceiro vídeo e nele eu vou falar sobre o perfil analista. Já falamos sobre o perfil comunicador, sobre o perfil executor e agora vamos falar sobre o perfil analista. Bem, como eu comentei nos anteriores, aqui eu apresento, né, as características, os pontos principais do que gostam e não gostam, é o que entra aqui no campo de equilíbrio desse perfil, sabendo que são quatro perfis, resultados aí de um processo de estudo histórico, né, não é de hoje, não é novo, e então tem um modelo que é o Coach Assessment, que ele é adaptado para a realidade, né, da questão brasileira, realidade brasileira, e foi testado aí, comprovado com bastante eficiência. Bom, então são quatro perfis, que todo mundo tem esses quatro perfis, mas temos aqueles predominantes, né? Aqueles predominantes que tem ali, que traz nossas características, pontos positivos e negativos que temos que nos atentar para poder buscar manter aí um equilíbrio. É claro que quando a gente estuda por conta própria, a gente consegue identificar, existem testes na internet, a gente consegue ver ali qual é o perfil que mais aproxima da gente, tá bom? Mas tem aí, que nem eu falei, testes comprovados que nos dá uma maior eficiência, nos dá um mapeamento que já é muito utilizado por empresas, grupos, tá bom? Tanto na contratação de colaboradores, mas também na melhoria daquele profissional, que às vezes não está motivado no ambiente específico e não se trata de demitir ou de culpar, responsabilizar esse colaborador, mas de reconhecer que aquele espaço, né, aquele contexto, aquele modo de atuar não é o mais adequado para o perfil dele. Então vale a pena esse conhecimento para poder mudar de área, mudar de setor, mudar de prática de abordagem. E aqui eu trago para o campo da educação, que é minha área de atuação, para repensar, às vezes, didáticas, modelos que tanto busquem, né, o ponto principal é o aprendizado das crianças, dos jovens e dos adultos. Então o foco é no que eles, no modo como eles aprendem, mas que a gente também possa organizar o espaço, reorganizar a nossa prática para também atender esse nosso perfil. É um perfil que nós reconhecemos e sabemos como predominante, então a gente consegue reorganizar também para a gente poder se manter em equilíbrio e até mesmo rever atuações, né, espaços dentro da educação para poder contribuir. Bom, então o perfil analista, esse perfil trata aí de pessoas que têm como esse perfil predominante, são perfis aí, são pessoas com características mais detalhistas. Então são aqueles que estão mais atentos aos detalhes, né? Então ele observa aí coisas que os outros não conseguem observar, porque ele consegue se atentar aí aos detalhes. E ele é mais preciso. Esse perfil ele é mais preciso na condução, né? Então ele não é aquele que dá muita volta, muito floreio, né? Então já vai direto, é preciso naquilo que deseja, naquilo que espera. Então não é de muita conversa. Ele é mais objetivo. E ao mesmo tempo ele é cauteloso. Ele é cauteloso. Assim como a gente viu que o executor, o comunicador é aquele extrovertido, né? Aqueles perfis extrovertidos mais para fora, que se lança. O analista não, ele é mais introspectivo, né? Mais introvertido. Então ele é cauteloso. Ele vai ali com cada passo, ele precisa saber onde está pisando, onde vai pisar, para poder tomar enfim, fazer a sua ação. Logo, por ser observador, detalhista, cauteloso, ele é crítico. Bom, então essas são as características. E é claro que tudo tem o lado bom e o lado positivo. Tudo, tanto que eu comento nos outros vídeos, nos outros dois vídeos anteriores, o degrau em que vai caindo essa energia, essa característica dele, enquanto vai subindo. Então, tudo que vai, né, saindo muito desse equilíbrio é ruim. E
e do que ele gosta, né? Então eu pontuei aqui as características que ele gosta. Ele gosta de perfeição. Ele é aquele que vai se atentar a fazer da melhor maneira possível. E para se fazer da melhor maneira possível, ele precisa de um método, né? De um passo a passo ali, de uma sequência. Então ele constrói ou ele precisa receber isso para poder executar. E por ser perfeccionista, gostar da perfeição, ele se ele está no ambiente, né? Ele está no ambiente, o ambiente favorável para ele, um ambiente calmo, né? Então aí é que se encontra no equilíbrio dele, o ponto de equilíbrio. Se um analista, esse que tem esse perfil predominante, um analista, ele está inserido num ambiente muito agitado, muito ali com perdeu o foco, ele tende a sair do seu equilíbrio. Ele tende a não contribuir com qualidade tanto para o grupo, para o trabalho e até mesmo para o seu bem-estar. Porque ele começa a sair do seu ponto de equilíbrio. Então ele precisa de ambientes calmos. Logo, quem não gosta? Ele não gosta de pressão. Ele não é aquele que quer as coisas, resultado rápido, que nem o executor. Porque se ele é detalhista, perfeição, ele gosta de um método, ele tem ali o passo a passo dele. Então, se a questão é 30 dias, são 30 dias. Se a questão é 15 dias, 15 dias. Então, ele não gosta de pressão. Começou a colocar pressão nele, não é o perfil que se identifica com pressão. Lembrando que temos os outros perfis. Precisamos também trabalhar ambientes que às vezes a gente tem uma pressão de uma situação, tá bom? Mas não é uma característica dele, não gosta. Então, se ele não gosta de pressão, ele não gosta de. Ele não gosta da falta de garantias. Então, ele precisa ter uma garantia onde o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. Não é aquela coisa, ó, vai lá e faz e pronto. Sabe? Não, mas o que? É um norte, ele precisa para realizar. E vai realizar da melhor maneira possível, com a melhor criatividade. Vai surpreender. Vai surpreender. Mas ele precisa, né, dessa garantia. Ele não gosta de uma falta de garantia e logo também não gosta de falta de segurança. Ele precisa se sentir seguro naquilo que ele vai executar. Então essas são as características, é o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, para se encontrar dentro de um ponto de equilíbrio. Quando essa energia cai, né, desce o degrau, que nem eu pontuei já nos vídeos, uso essa expressão aqui, a gente tem aí os níveis baixo, o nível muito baixo, MB, e o nível excessivamente baixo, né, EB. Lembrando que a gente não está a todo momento num equilíbrio, mas é importante a gente se reconhecer, se observar, principalmente nós. Aqui é mais um vídeo para conhecimento próprio, mas é claro, quando o pessoal de RH, profissionais que lideram uma equipe, que são responsáveis por um grupo, sabendo desse conhecimento, ele também pode identificar isso nos colaboradores. E às vezes aquele que está desmotivado, que não está indo bem, poder ajudá-lo, ao invés de excluir, julgar, fazer críticas desnecessárias. Então, a gente se observar, quando está saindo muito desse equilíbrio, opa, deixa eu dar uma parada, deixa eu voltar para o meu ponto de equilíbrio. Então, o analista, quando ele está no nível baixo, né, ele desceu um degrau da escada aí de energia, de entrega do perfil dele. Ele ele é detalhista, né? A gente viu que ele é detalhista, ele é perfeccionista. Ele passa nesse nível baixo a ser flexível, né? Ser flexível. Até então, o primeiro degrau, tanto descendo quanto subindo, não é tão ruim. Ele é flexível, ele é informal. Ele é informal, então é aquele um pouco mais descontraído. Observe que já não é uma característica dele. Ele é aquele detalhista, ele é aquele que vai seguir ali toda uma questão mais perfeccionista. Então ele está ligado a um passo a passo, a métodos. Então o informal já puxa ele para um outro campo. Mas ainda assim não é de todo mal. Às vezes precisamos, né? Quem é analista precisa também às vezes ser um pouco mais informal para não ser aquele muito rígido. Logo ele vai ser uma atitude, ação, o comportamento dele vai estar ligado muito à questão da casualidade, muito casual. Né? E logo ele vai ser tolerante a riscos, ou seja, ele vai aceitar até correr alguns riscos, que não é característica dele.
Lembra do executor? O executor é aquele que assume riscos, é aquele que está afim dos riscos. Mas o analista não. Mas aqui nesse degrau abaixo ele já tolera, né? Ele já aceita ali alguns riscos, correr alguns riscos, dá uma distanciada do seu ponto de equilíbrio. Mas não é de todo ruim. Às vezes precisa, né? O ponto de equilíbrio também precisa fazer. A gente não fica o tempo todo na linha do equilíbrio. Então, essa subida e descida faz parte até para se aperfeiçoar, a gente se melhorar. Então esse é um ponto. Só que daí é o cuidado que precisa ter para não descer o outro degrau. Para não descer o outro degrau e chegar aí no muito baixo. O muito baixo, ele deixa de ser flexível e informal, ele passa a ser teimoso. O analista, então, quando já está no muito baixo, ele é teimoso. É aquele que vai ali teimar com as coisas porque ele já é muito informal, né? Ele é muito descontraído, que já perde a sua linha de raciocínio, que é uma coisa mais ali organizada, que ele precisa disso, né? Dessa questão mais organizada. Ele passa a assumir riscos. Observa que ele gosta de sentir segurança, ele gosta de ter garantias. Então é aquele que vai ter a sua perspectiva, a sua ação ligada a um nível de segurança. Ele precisa saber para onde está caminhando. Aqui no muito baixo ele assume riscos. Isso já é um ponto para se preocupar para quem tem o perfil predominante aí, o perfil analista, porque isso já o desestabiliza muito. O analista que assume riscos, ele se sente totalmente destabilizado, ele está destabilizado já. Né? E a partir do momento que ele assume riscos, ele não gosta de regras. Ou não gosta de regras. Aqui já é uma questão para se preocupar, porque o analista é aquele que segue regras, né? Regra no sentido de um passo a passo, de um método. Ele é mais metódico. Então, a partir do momento que ele não assume mais regras, ele está ao vento, né? Ele está solto, está solto. Aí, para se chegar no excessivamente baixo, observa que essa queda ela é preocupante porque às vezes acontece, né? Ela pode acontecer bem devagar, ou ela pode ser uma coisa contínua, né? Bem rápida. E isso pode acarretar outros fatores. Pode acarretar aí outros fatores de saúde, de ordem psicológica. Então é uma questão para se compreender, se observar. Então, no excessivamente baixo, como é que ele fica? Ele vai ficar mais indisciplinado. Olha lá, a característica do analista é disciplina. Ele é aquele ali que é organizado, ele tem método. Então, a partir do momento que ele está indisciplinado, ele já fugiu completamente do seu perfil. Né? O perfil dele precisa ter uma organização. Por mais que ele não aprendeu a ter, por mais que ele cresceu num ambiente que não ensinou a ele uma organização, uma disciplina, por mais que ele nunca desenvolveu isso desde a sua infância. Não desenvolveu isso, né? Não teve um ambiente assim que o direcionou a isso. Mas chegando numa fase, ele compreendeu esse perfil dele, ele precisa se organizar. Enquanto ele não se organiza, ele vai ficando ali numa peça, né? Uma peça que não se encaixa. Então ele vai ficar indisciplinado, né? Desorganizado, e por isso ele passa a faltar com respeito. Ele é desrespeitoso, não tem paciência. Então é aquele que também vai ali perder o controle da situação. Tudo porque ele não organizou ali o passo a passo, a sua rotina, o seu método. Ele não teve ali a execução de uma disciplina que ele precisa. É claro que toda disciplina muito radical também é ruim. Mas ele não ter disciplina é um ponto preocupante para o analista. Isso é quando a gente fala então que o nível, né, o nível de energia, de entrega, a característica desse perfil, ele está em queda. Ele está em queda. Aí quando a gente fala que esse perfil ele começa a ter uma ascensão, né, essa ascensão se deslocando do ponto de equilíbrio, tá bom? Então, uma ascensão que se desloca do ponto de equilíbrio, não é uma ascensão no sentido positivo, né? Cresceu, não, é aquela que saiu do ponto de equilíbrio. Tanto descer muito é ruim, quanto também subir muito, né? Subir muito também é ruim. Então, quando ele está aí no nível alto, né? Então, alto, MA muito alto, EA excessivamente alto. No nível alto,
também, né, é um ponto aí característico dele. É o nível, por mais que esse perfil não tenha uma entrega, né, de energia alta, não tem uma entrega de energia alta, mas esse ponto alto de ascensão ainda é uma zona de conforto dele. Esse perfil, quando está no ponto alto, ele é preciso. Uma característica dele, ele é preciso, objetivo, né? O quanto mais direto e objetivo possível, para ele é melhor. Ele é assim e ele espera que sejam assim. Né? Começar com muita conversa, muita volta, não. É o que, que é? É isso. Então, pronto, é preciso. Ele vai ser atento a detalhes, que é uma característica dele. Ou seja, ele vai observar aquilo que outras pessoas não conseguem observar no dia a dia. É, não sendo o analista, né, esse perfil predominante. Então ele é mais ali detalhista, ele pega os pontos que às vezes passa desapercebido por outras pessoas. E nesse nível alto ele é autodisciplinado. Né? Ele é alto, ele consegue manter uma disciplina, né? Seja por longo tempo, seja por curto tempo, mas ele consegue ter ali uma disciplina, ele é autodisciplinado, ele consegue se manter apesar de distrações, esse ponto. Então até aí tá dentro né, do escopo ali, das características do analista. A questão é quando tudo, quando é muito também, é prejudicial. Então quando ele sobe esse degrau, ele deu um passo aí, ele foi para muito alto. Ele, uma coisa é ser atento a detalhes. Outra coisa é ser aquele detalhista excessivo. Aí já começa muito alto. Então ele é muito detalhista. Uma coisa é você se atentar a pontos, outra coisa é você ficar ali marcando naquele detalhe, a você perder totalmente às vezes o processo. Perde o processo porque ficou preso naquele detalhe. Isso é uma característica, um problema dele, que ele sempre vai procrastinar, porque sempre vai estar procurando a perfeição, sempre achando que vai poder melhorar, melhorar. Então, ele é detalhista demais, ele é resistente. Né? Ele é resistente, porque toda vez ele quer voltar ou quer ficar naquele ponto, naquela situação. Não, não tá bom, não tá melhor. Ele é resistente, né, a mudar, ele é resistente às vezes até a seguir quando tá muito alto. Quando tá muito alto. E ele passa aí, ele segue regras. Né? Ele segue regras, mas aqui atenção. Regras é importante para esse perfil, né? Um passo a passo. Mas seguir regras aqui, nesse muito alto, é no sentido de não ter um bom senso, né? Não ter um bom senso. Então ele perde um pouco da flexibilidade porque ele vai seguir aquilo ali. E às vezes dentro de um projeto, de uma ação, você precisa quebrar alguma regra. Aqui não fala de cometer nada ilegal, né? Mas você precisa, às vezes, de um projeto, de uma ação, de uma prática, você precisa sair um pouquinho das regras, dependendo da situação, do contexto. Ele não, ele vai seguir, foi isso que foi falado, vai ser assim, né? Então ele vai ser muito ali fechado com essa coisa da regra, né? E ele vai precisar constantemente de um reforço positivo. Ele é aquele que precisa de um reforço positivo, porque senão ele nunca vai avançar, nunca vai dar um passo ali. Ele vai sentir essa necessidade. Eu estou fazendo, estou isso, aquilo, eu preciso. Então ele vai precisar de um reforço positivo sempre. Daí para o excessivamente alto, EA, é um pulo. É um pulo. Uma pessoa então que é muito detalhista demais, aquele que vai seguir ali regra, tudo dentro do quadrado, dentro de um quadrado, a regra dentro de um quadrado. Acho que essa é a melhor definição. Não, temos regras na sociedade, nos ambientes, mas às vezes precisamos ser um pouco do quadrado. Então, quando ele está muito aí, ele passa a ser uma pessoa que pessimista. É aquela pessoa pessimista. Não vai dar certo, não dá, porque ele, em vez de enxergar o todo do processo, né, que tem erros e acertos, qualquer processo, qualquer prática tem erros e acertos, ele fica parado naquele ponto ali e fica reclamando, né? Aquele, viu, não vai dar certo, ela viu, aconteceu isso, viu, calma. Então ele fica aí pessimista e por causa disso ele vai se distanciando, ele é mais evasivo.
Ele vai se distanciando. Olha ó, o problema, né? Olha a preocupação que isso acontece quando a pessoa vai se distanciando, ela vai ficando evasiva, não quer mais participar, não quer mais se envolver, porque ela chega no nível de regra, né, ainda excessivamente alto, que ela é muito legalista. E não que é ruim ser todos nós, cidadãos, somos legalistas, seguimos a lei. Mas é aquela coisa ali de enxergar aquilo só daquele ponto. E sabemos que a lei não aborda tudo, né? Não tem, não especifica tudo, porque entra aí a questão da ética, da convivência. Então tem coisas que nem sempre vai estar ligado a isso. Então é aquele legalista no sentido de, é, de, de enxergar, né? Enxergar só aquela medida específica, não procurar compreender que existe um todo, né? Um contexto geral. E assim, isso, uma outra característica nesse excessivamente alto, que isso vai gerar aí um perfil que tende muito mais que os outros à depressão, porque ele vai se distanciando, né? Pessimista, observa, vai se distanciando, pessimista, fica muito ali, né? Focado naquela questão excessiva de regra, do certo é certo, errado é errado, muito assim, que isso gera uma depressão. Então ele tende aí a um nível mais depressivo, tá bom? Então aí é o ponto alto. Observa que tanto subir os degraus quanto descer, saindo desse ponto de equilíbrio, não é interessante, não é bom para esse perfil. Legal? É, então a gente finaliza aqui a explanação desse perfil, faço um adendo aqui, um comentário que nem sempre a gente, no ambiente familiar, até no local de trabalho, a gente tem acesso a essa questão dos perfis, ou passa muito desapercebido, ou até mesmo não é considerado, né? Alguns grupos, alguns espaços olham, faz uma crítica, né? Fala, vem essa conversa, essa coisa de perfil, e eu falo isso por experiência da minha trajetória, nunca tive acesso, eu via por cima depois um pouco mais velho, mas nunca me atentei à importância desse conhecimento, dessa informação, o quanto isso pode nos ajudar. Então, isso me ajudou, por exemplo. O meu perfil predominante é analista. Eu estava num ponto ali, ó, um tempo, no excessivamente alto. Estava ali totalmente evasivo, pessimista, caminhando para uma depressão. Foi quando procurei uma ajuda de um profissional, ele me receitou remédios. Na hora que ele me receitou remédios, eu parei e falei, não, calma aí, deixa eu analisar, deixa eu observar mais a fundo o que se trata isso, né? O que é isso que eu estou vivendo, estou passando. Então, aí, nesse processo, eu conheci os perfis comportamentais, isso há 4 anos, os perfis comportamentais, e fui fazer um teste. Mas por ter esse perfil, não me bastava só o teste. Então eu fui estudar. Então eu fui ali fazer o curso de analista de perfil comportamental, fui compreender, né, o passo a passo, fui colocando isso em prática na minha vida, tentando se organizar, né? Nada é perfeito 100%, mas o que eu consegui trazer de melhora para mim, eu trouxe para minha família também, direto e indiretamente, aos poucos ainda. Mas eu confesso que hoje, o modo como esse conhecimento contribuiu para mim, se eu tivesse essa informação, esse entendimento antes, bem provável que muito dos caminhos, né, das problemáticas que a gente vivencia no dia a dia, teria sido bem menor, teria sido menos, né, com menor intensidade. Então, ajudou muito, vale a pena aí esse conhecimento que sem dúvida a gente deve se apropriar para nos aperfeiçoar, né? Melhorar enquanto pessoa, pai, filho, marido, irmão, cidadão, trabalhador e assim poder contribuir aí com a sociedade, tá bom? Com todo, com a família. Então o próximo vídeo é o último, que é o perfil planejador, tá bom? Perfil planejador. Então a gente vai caminhando aí para o último perfil. Esse perfil ele faz aí uma aproximação com o perfil analista, assim como
o comunicador, o executor, eles são considerados aí perfis irmãos. O analista e o planejador também aí são, né, outros aí considerados irmãos, aí uma dupla. Bom, é, espero ter contribuído aí com essa informação, com tanta gente boa aí nas redes sociais. Apenas mais um podendo aí colaborar. Bom, obrigado. Puder curtir, compartilhar, acionar o sininho, agradeço. Então, até a próxima semana, o próximo vídeo, que está sendo aí posto nessa questão do desenvolvimento pessoal toda quinta-feira, tá bom? Então, obrigado, abraços e até a próxima.